Olá! Hoje eu vou te mostrar como é que funciona o workflow do autorizador dentro do Sou Operadora. Agora eu vou te explicar. Vem comigo! Vamos falar sobre o workflow da autorização dentro do Sou Operadora de Saúde, junto com o autorizador web. Para que esse processo de comunicação entre a solicitação do médico através do autorizador de saúde, autorizador web, possa cair dentro da operadora e passar pela análise do médico auditor, a gente precisa deixar parametrizado algumas ferramentas aqui dentro do Sou, para que funcione perfeitamente na hora de fazer o workflow no autorizador web, tá? Então, primeiro, a gente vai acessar aqui o menu de plano de saúde, o cadastro de workflow. Então, a gente vem aqui nesse caminho, atendimento, tabelas de autorização de guias. E na tabela de autorização de guias, a gente vem na opção classificação de ocorrência. Nessa classificação de ocorrência, eu vou criar o item que eu vou dar um nome para a minha auditoria médica. Então, já tem alguns itens que a gente criou aqui, mas o que eu vou utilizar vai ser esse aqui, do ID3, aguardando a auditoria médica. E eu posso fazer uma abreviação, né, vai de acordo com o que a operadora deseja colocar. Então, eu coloquei como fosse aguardando o médico inicial. Então, tudo que cair do workflow, trazendo essa autorização lá do autorizador web, vai desaguar aqui no Sou e vai ficar nessa mesa de trabalho para o médico auditor visualizar. Fiz essa primeira configuração, ok. A minha segunda configuração vai ser na manutenção de regras de workflow, onde a gente pode encontrar, através do menu ainda, menu de atendimento, tabelas de autorização de guias, e a gente vem nessa manutenção de regras de workflow. Nesse caminho aqui vai abrir essa tela, a manutenção de regras de workflow. Eu vou escolher essa opção aqui 7. Cada operadora pode criar a sua. Clicando aqui no maisinho vai conseguir criar, tá bom? Então aqui eu criei como exemplo do DUT, que são os procedimentos que a gente utiliza bastante, o DUT. Então o procedimento DUT para ser médico auditor. Foi um item que eu deixei aqui para a gente poder associar o procedimento, tá? Só que nessa regra é onde está o X da questão. A gente tem que fazer a composição da regra. Nessa composição da regra é bem importante se atentar ao item. Qual é a minha regra que eu estou criando aqui? Nesse caso, eu criei colocando a entidade guia, mas aqui, ó, se a gente puxar, tem outras ferramentas, eu posso fazer um workflow puxando por usuário, por contrato, por plano. Eu vou utilizar a guia, mas daqui a pouco eu vou contextualizar um outro exemplo que pode ser aplicado, tá? Então, eu coloquei a entidade guia e o tipo da coluna, coloquei a coluna 19, que é esse tipo guia, mas daqui, quando a gente abre, tem as opções, que pode ser, se eu for utilizar outra entidade, então eu posso utilizar prestador, número de carteira, mas o que eu estou precisando aqui é que associe o tipo de guia. E qual é o tipo de guia que vai trazer? Trouxe o tipo de guia que eu escolhi, SADT, tá? Eu posso escolher tipo de guia de consulta, tipo de guia de internação. E aqui no operador eu posso colocar igual ou diferente, maior, igual ou menos igual, tá? Ele solicitar um procedimento, eu quero que todos os procedimentos que seja do tipo de guia SADT, então tudo que for igual à guia SADT vá para a auditoria médica. É uma condição que eu estou colocando aqui, tá? Além disso, eu vim com mais um item, botei aqui o item da condição, a entidade, que é o IT guia, e o código do procedimento, que aqui também a gente poderia escolher entre outras opções. No primeiro a gente escolheu guia, e aqui esse IT guia, que é como se fosse a identificação da guia. E aqui o código do procedimento, CD procedimento, e vai trazer o código do procedimento. Eu preciso informar qual o código do procedimento que eu quero lançar. Então, eu escolhi um procedimento vasectomia. Aqui também eu poderia escolher um de cirurgia, uma cesariana, qualquer outro tipo de item. Mas o exemplo que eu quero mostrar a vocês é sobre esse item aqui da vasectomia. E para isso funcionar, eu preciso que esse cadastro que eu fiz aqui de ocorrência do workflow, esse ID3, ele seja informado aqui embaixo na minha ação aplicar o workflow. Então, eu vim aqui, inseri o código 3, entre os outros itens que já estavam cadastrados, mas eu quero que o meu médico, a mesa dele fazer a atividade de filtrar a análise que vai cair para ele, seja esse aqui.
Então, quando o credenciado solicitar qualquer procedimento que seja da guia SADT e que o procedimento seja de vasectomia, vai cair para o meu auditor auditar. Outro exemplo que eu posso dar aqui é, tipo, se eu quiser que todos os procedimentos de uma operadora X apareça aqui, um exemplo, para a Unimed. Eu tenho uma Unimed que eu quero que ela apareça exclusivamente. Eu sou Unimed parceira, não sou Unimed de origem, então eu quero que aquela Unimed parceira de um código tal, todo beneficiário que solicita autorização pelo autorizador web, apareça aqui, o meu médico auditor vai auditar. Então seria uma outra condição, não seria essa condição, seria uma outra condição que eu ia colocar, restringir por plano, colocar o tipo do plano, e aqui embaixo, só para visualizar rapidamente, seria aqui, eu ia colocar por usuário, ou por contrato, ou por plano. Digamos que eu vou colocar por plano. Então, toda a categoria do tipo plano, eu ia dizer qual era o plano. Digamos que fosse o plano Unimed Recife, um exemplo, tá? Então, o código dele é 14, cadastrado aqui. Então, todos os planos que aparecesse aqui, que fosse diferente, se eu quisesse se eu quisesse excluir a Unimed Recife, eu não quisesse que fosse aparecer a Unimed Recife, eu ia colocar a condição. Toda operadora, todo plano que for diferente do 14, eu quero que caia na auditoria. Se eu quero colher só informação de público que vem da Unimed Recife e eu querer captar essa informação, eu vou colocar igual, tá? Isso pode ser usado para plano, para contrato, mas aqui eu vou utilizar exemplos de guia, ok? Deixa eu excluir isso aqui para não perder o que a gente tá já montando em cenário. Depois disso aqui pronto, qual é o próximo passo? Eu preciso vir, é onde a gente cria o acesso que a gente vai dar para o nosso prestador funcionário, porque o médico auditor, ele não deixa de ser o funcionário da operadora, né? Então, ele vai estar aqui cadastrado como funcionário, digamos que aqui seja Dr. Renato, eu criei uma senha para Dr. Renato, ele vai ser um funcionário, e eu estou dando permissão, o que é que ele vai poder fazer. Eu coloquei aqui call center, mas eu poderia colocar aqui outros departamentos. Mas qual o X da questão aqui? As permissões. No autorizador web, eu também permito que esse meu atendente, funcionário, possa utilizar o autorizador web, ele pode cancelar a guia, autorizar a guia, mas nesse caso eu quero dar ação para ele como auditor médico. Então, ele como auditor médico, eu tenho que vir aqui em perfil, porque ele é meu funcionário, é meu auditor dentro da operadora, tá? Então, nesse perfil, eu venho aqui, auditoria pós contas médicas. Então, qual o poder de permissão que eu vou dar para esse profissional? Modifica a coparticipação, ele tem poder para isso? Auditar a glosa administrativa, auditar a glosa de enfermagem? O que eu estou dando para ele? Ele pode modificar a coparticipação, ele pode auditar a glosa médica, porque daqui é a tarefa que ele vai estar atuando. Auditor de glosa de fisioterapia, de bioquímica. Esse aqui do A500 é uma coisa totalmente voltado para o universo Unimed, tá? Esse aqui vai ser um nível, que tem um nível hierárquico. Então, quem já conseguiu fazer montagem, né, junto com a consultoria, para poder dar o poder de hierarquia, o 5 é o nível mais top, mais elevado. Tem esse profissional médico, né, o auditor, ele pode liberar a guia, autorizar prorrogação e negar o item da guia. Mas para esse doutor Renato, essa pessoa, esse funcionário, ele ter acesso para glosar a guia e fazer autorização, eu preciso casar essa regra do workflow que eu acabei de criar, que eu tanto falei. Eu botei essa condição, casei essa informação aqui, o ID3, e botei essa condição, ele vai ter que casar essa informação aqui, senão ele não vai ter poder de puxar à mesa as atividades dele, certo? Isso aqui tá ok. O próximo passo, vamos para o cadastro do prestador, ok? No cadastro do prestador, eu já tenho aqui o prestador, ele que vai logar no autorizador web. E eu botei os autorizadores que vão estar relacionados aqui. O Renato já está aqui, que foi o que a gente acabou mostrando aqui para vocês, o que foi criado. Então, eu associei ele aqui. Bruna, onde é que a gente consegue visualizar isso aqui? A gente pode vir aqui, ó, também para adicionar novas pessoas, se precisar. Eu venho aqui em endereços. Para isso aqui, essa parte aqui do autorizador, eu venho no autorizador web e dou também acesso dos autorizadores que podem acessar o portal. Por hoje ficamos por aqui, mas há outras diversas funcionalidades que iremos explorar dentro do sistema durante nossa temporada. Não se esqueça de se inscrever no canal e ficar de olho de tudo que está ocorrendo por aqui.